Olham para esse tema e só vê algo supérfluo, mas por trás desses três vertentes, caminho, verdade e vida, englobam como está, aleluia, e como evidencia a nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias num dos evangelhos, o evangelho autóptico. Eu considero como autóptico porque é de autoria de um, aleluia, discípulo que foi um dos discípulos mais chegados de Jesus. Foi o único discípulo, aleluia, que não morreu morte, ou seja, foi martirizado. Mas ele foi, aleluia, o único discípulo que, aleluia, louvado seja Deus, que reclinou a cabeça no peito do Messias, quando naquele grande momento o Senhor disse que um dos discípulos era o diabo. Meu Deus, é muito forte. Glória a Jesus. Capítulo de número 14, abramos as vossas Bíblias. Glória a Jesus. E nós temos a liberdade de adorá-lo nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 14, e versículo de número, aleluia, 6. Vamos fazer uso de alguns textos bíblicos para dar embasamento a esta mensagem. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Os irmãos só acompanha a leitura bíblica. Versículo de número 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Agora você abre a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Glória a Jesus. Graças a Deus que hoje temos tempo para a palavra, porque uma igreja que não tem ensinamento bíblico, uma igreja que não ama a Bíblia, uma igreja que não é discipulada ou disciplinada, ela é uma igreja que tem, fatalmente ela é fadada ao fracasso. Gálatas, capítulo de número 1, e versículo, aleluia, de número 8. Aos Gálatas, capítulo de número 1, e versículo de número 8, a qual está escrito a pena de tinteiro: mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. E você abre novamente a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo de Tarso, aleluia, glórias a Deus, a Timóteo, capítulo de número 4, primeira carta do apóstolo Paulo de Tarso a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Primeira carta do apóstolo Paulo de Tarso aos Coríntios, aleluia, capítulo de número 11,
Primeira carta do apóstolo Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 19. Primeira carta do apóstolo Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aleluia. Evangelho conforme escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 24. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Quantos podem glorificar a palavra do Senhor nessa noite? Maravilha. Eu entendo que nesta noite os irmãos estão com sede de ouvir a palavra do Senhor. E isso é muito importante, porque você mede a fé do verdadeiro crente quando ele tem sede de ouvir a palavra do Senhor. Capítulo de número 24. Glórias ao nome de Jesus. Ele está presente aqui em nosso meio. Capítulo de número 24. Versículo de número 4 e 5. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo de número 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os próprios escolhidos. E você se assenta glorificando o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, por esta palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos para todo sempre. Ele está aqui em nosso meio, e se Ele está aqui em nosso meio, é motivo de alegria, de eu e você temos a rica oportunidade de estarmos no seu santuário, de glorificar e exaltar o seu santo nome, porque vai haver um tempo em que esta fome vai chegar sobre a terra. Aleluia, não de beber água ou de comer pão, mas de ouvir a mensagem bíblica da palavra do Senhor. Portanto, vamos adorá-lo. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão e glorificar o Senhor, glorificá-lo, porque quando a palavra está sendo pregada, o crente que tem o evangelho dentro da sua mente, da sua alma e no seu coração, ele abre a boca e glorifica, porque o Espírito está condicionado à palavra de Deus. Se não fosse a palavra do Senhor, se não fosse o Espírito Santo de Deus, os discípulos não tinham capacidade de pregar o evangelho, porque o homem, por mais que ele tenha capacidade de ter uma boa oratória, por mais que ele tenha capacidade, aleluia, de buscar conhecimento, se não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele é vazio, ele é rouco. É como um deputado, ou um presidente, ou um governador, um prefeito, que só tem uma bela oratória, mas não tem a faculdade espiritual, a ciência de Deus, chamada Espírito Santo, o Consolador, que está conosco nesta noite. Louvado seja Deus. Quantos podem adorar nessa noite? Irmãos, primeiramente, Mateus escreve o Evangelho com seus 28 capítulos, apresentando Jesus como Messias e Rei prometido pelos profetas. Aleluia. Marcos apresenta o Evangelho aos romanos, apresentando Jesus como servo. Aleluia. Até porque, se você abrir o primeiro capítulo de Marcos, chamado martelo grande no grego, ele apresenta Jesus enfatizando a sua ação como Filho de Deus,
exercendo o seu poder sobre o império das trevas. Louvado seja Deus, aleluia. Já louvado seja Deus, Lucas apresenta o evangelho voltado para os gentios, até porque Lucas, ele era escritor, ele era pintor, ele era, aleluia, músico e era médico. Foi o único discípulo que, aleluia, dos discípulos do meio que tinha o conhecimento culto do grego helenístico. Aleluia, e ele apresenta Jesus como Salvador divino humano. Louvado seja Deus, aleluia. Já o apóstolo Pedro, o apóstolo João, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele apresenta Jesus como o verbo que se fez carne. Ou seja, só quem tem, aleluia, conhecimento, só quem tem intimidade, aleluia, ele conhece aquele que anda com ele. É por isso que esse tema que nós estamos aqui nesta noite, caminho, verdade e vida, louvado seja Deus, engloba situações muito profundas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para o tema desta noite, desta mensagem, aleluia, quero nesta noite com grande responsabilidade neste altar, porque nós sabemos que púlpito não é lugar para entretenimento, púlpito da pregação não é lugar para palhaçada, porque hoje nós estamos vivenciando uma geração de pregadores que fazem palhaçada no altar. São pregadores que são alugados para fazer o povo rir. São pregadores que não têm comunhão com Deus, não tem Bíblia, não tem vida no altar. Mas são pregadores que muitas das vezes muitas igrejas chamam porque acham graça, acham que aquele pregador tem mensagem que vai amaciar o seu ego. Mas estamos vivenciando, meus amados irmãos, nesta mensagem que estamos ouvindo aqui, louvado seja Deus, neste evangelho que apresenta, aleluia, Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. João apresenta Jesus, aleluia, como o verbo divino que se fez carne e desceu entre os homens. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, que ele se desfez da sua glória. Aleluia, ele se desfez de tudo que havia no céu belo, para se fazer homem, humano, como eu e você, para sentir as mesmas coisas que eu e você passamos, para sentir as mesmas desilusões, as mesmas perseguições, as mesmas aflições que nós passamos neste mundo. Mas louvado seja Deus, Jesus disse uma mensagem muito forte: tende bom ânimo, porque assim como, aleluia, vence o mundo, vocês também vencerão. Louvado seja Deus, aleluia. É o único evangelho, meus amados irmãos, louvado seja Deus, a qual nos traz muitos sinais. Ou seja, Jesus, quando ele falava acerca do que ele é, ele usava o grego ego, ou seja, eu sou, a mesma pronúncia que ele usou ali em Êxodo capítulo 3 e versículo 14, aleluia, dizendo: eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Louvado seja Deus, aleluia. Ou seja, não precisa ninguém dizer para você que Jeová, aleluia, não é Jesus, porque se você estudar a Bíblia Sagrada, Jeová é o mesmo Jesus do Antigo Testamento, aleluia. Só quem fala estas coisas é porque não tem embasamento bíblico para pregar a verdade, porque a verdade, ela ilumina o meu pensamento e o teu pensamento. Por isso, meus amados irmãos, quero falar nesta noite acerca de algo muito sério que está acontecendo nesses últimos dias. Ou seja, tenha cuidado com o falso evangelho. Ele tem aparência de evangelho, ele tem capa de evangelho, ele tem aparência de piedade, ele tem, ou seja, mensagem que parece ser verdade, mas não é o evangelho da cruz. É o evangelho, ou seja, que não prega a cruz de Cristo. É o evangelho que coloca o homem no centro da mensagem, chamado antropocentria, homem no centro da mensagem. Louvado seja Deus. Por que eu falo isto para os irmãos nesta noite? Porque nós estamos diante de um texto bíblico,
Louvado seja Deus, a qual nos fala que Jesus estava ali nas suas últimas instruções aos seus discípulos. Louvado seja Deus. E ele começa a falar para os discípulos: aleluia, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. Na casa de meu pai as muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eis que eu vou preparar lugar, para que onde estiver, estejais vós também. Aí Jesus começa a falar para o discípulo: mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Então Tomé toma a iniciativa e pergunta para o Senhor: Senhor, nós não sabemos para onde vais, nós não sabemos como podemos saber o caminho. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Jesus chega para este homem chamado Tomé, aleluia, e diante daquela pergunta que é muito importante, aleluia, talvez muitos, aleluia, criticam Tomé pelo fato dele perguntar qual era o caminho, mas, meus amados irmãos, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente que tem a Bíblia como a sua regra de prática, o verdadeiro crente que tem o Evangelho como a sua direção divina, o verdadeiro crente como os bereanos, que fazia como quando Paulo pregava e os bereanos observavam nos escritos sagrados se o que Paulo falava era verdade. É tanto que Paulo disse: estes foram mais nobres que o de Tessalônica, porque eles observavam o que estava nas escrituras. Louvado seja Deus. E ali foi uma pergunta muito importante, porque eu e você devemos questionar muitas coisas que estão acontecendo neste mundo. Jesus Cristo mesmo disse, louvado seja Deus, que o engano seria a arma diabólica de Satanás para enganar o cristão. E o que estamos vivenciando nesses últimos dias, talvez eu e você como igreja, muitas das vezes observamos ali o que aconteceu no período medieval, observamos o que aconteceu ali na igreja quando começou. Havia o período de indulgências, havia o papismo, ou seja, vendiam qualquer coisa para obter a salvação. Era terrenos que eram vendidos, prece para os mortos. Havia muitas coisas que estavam acontecendo, aleluia, naqueles tempos. Mas louvado seja Deus, aleluia, Deus levantou homens que se levantaram como apologistas da fé, para defender o Evangelho verdadeiro, autêntico. É o que hoje muito me preocupa, meus amados irmãos. Se Martinho Lutero, se tivesse vivo hoje, ele estaria olhando para a igreja do século 21 e estaria perguntando: meu Deus, o que eu combati no século 16 é a mesma coisa que está acontecendo hoje nas igrejas, vendendo pacote de sal. Tem uns que estão vendendo rosa ungida, é um mistério do sopro, pessoas caindo. É outros que estão vendendo oração por causa de dinheiro. É tal de apóstola, é tal de bispa, é tanto título que está surgindo, é igreja para tudo quanto é jeito. Se você for na África, você vai se assustar, porque tem até, ou seja, homens que se titulam profeta, que tem contato com os anjos. Tem um que chega até de jatinho, e as pessoas vão seguindo ele por onde ele vai. Ele manda as pessoas comer capim, dizendo que é a unção do cavalo. As pessoas comem o capim, eles começam a dizer que é a unção do poder, começa a ajudar as pessoas, e as pessoas caindo. É muita heresia acontecendo. Hoje em dia também é a mesma coisa, aleluia. Ou seja, a simeonia que Simão praticava está acontecendo dentro das igrejas. Pessoas vendendo o Evangelho como se fosse brincadeira. Aí eu pergunto para você nesta noite: como é que uma igreja está vivenciando o Evangelho de Cristo? É por isso que eu te digo, meu amado irmão, cuidado com o falso Evangelho. Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Quando estamos vivenciando hoje, meus amados irmãos, falsos profetas, pessoas que dizem que são profetas, até ali nas redes sociais você pode ver, ou seja, pessoas se autodenominando profeta. Meus amados irmãos, pessoas que deixam a sua congregação para ir atrás do homem, ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo combateu, aquilo que os discípulos combateram, aquilo que os protestantes combateram, os grandes reformadores. Está acontecendo a mesma coisa no século 21. É Deus, meu Deus. É Deus, aleluia. Verdade.
A mesma coisa está acontecendo no século XXI. É verdade. E interessante, louvado seja Deus, que se acredita mais na mentira do que na verdade. Infelizmente estamos vivenciando uma geração que mesmo andava com Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. O grande perigo da igreja do século XXI é andar com ele, mas nem conhecer quem ele é. O grande perigo do cristão no século XXI é não procurar saber ou ter intimidade e procurar conhecer quem é Jesus. Porque, como foi lido os textos bíblicos nessa noite, o engano será a principal arma de Satanás nesses últimos tempos. Jesus mesmo disse: virão falsos profetas que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. É verdade. Meu Deus. Meu Deus, quantas heresias estão dentro da casa do Senhor? É verdade. Quantas coisas que estão entrando dentro da casa de Deus, que em vez de atrair a presença do Espírito Santo, está atraindo a presença de demônios. É verdade. Meu Deus. A verdade é pura e nós temos que pregar o Evangelho como ele deve ser pregado. É verdade. Aleluia. Glória a Jesus. É verdade. Se você observar como era a igreja antigamente, você verá que é uma diferença muito grande que está acontecendo. Antigamente, meus amados irmãos, os crentes tinham mais sede de buscar a Deus. Os crentes verdadeiramente, eles eram conhecidos como crente Bíblia. É verdade. Os crentes, quando passavam na rua, as pessoas olhavam e diziam: ali está passando um homem de Deus, uma mulher de Deus. É verdade. Meu Deus. E se alguém chegasse numa loja, a primeira coisa que acontecia, aleluia, é que o gerente logo saía correndo e mandava fazer logo 5 cartões de crédito para esse crente. Porque sabia que ali estava um homem e uma mulher de Deus. Mas o que estamos vivenciando nessa noite, a mesma coisa que eu disse que está acontecendo, que aconteceu no século passado, é que nós vimos, aleluia, um período tão dessas trevas, que foi um período de silêncio, aleluia, em que o relativismo, o iluminismo, o renascentismo dominavam as estruturas daquelas eras. E tudo era relacionado à razão, ao relativismo. Eles tinham prazer, ou seja, o ser humano como a síntese de tudo. Mas eu louvo a Deus que foi se passando o tempo, porque Deus não deixa a sua igreja ser enganada. Louvado seja Deus. É verdade. Deus, ele tem zelo pela sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Aleluia. E ali ele levanta, louvado seja Deus, Jerônimo Savonarola, em Florença, na Itália. O grande pregador que colocou seu púlpito numa praça e pregava para mais de 2.000 pessoas o Evangelho autêntico. Contra as indulgências, contra tudo que estava acontecendo, que estava desviando o povo da verdade. É tanto, louvado seja Deus, que foi ele o autor, aleluia, da primeira Bíblia chamada Vulgata Latina, a tradução do hebraico para o grego, ou seja, do latim, do hebraico para o latim.
Louvado seja Deus. Esta Bíblia correu por muitos, aleluia, tempo, alcançando Martinho Lutero, um grande, aleluia, louvado seja o homem, que escreveu 95 teses, ali, aleluia, em Hamburgo, Alemanha, pregando a sola Escritura, somente a Escritura. Louvado seja Deus. Mais tarde foi avançando para John Hus, depois para Charles Spurgeon, John Wesley, e foi avançando essa verdade, louvado seja Deus, através dos discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi avançando o Evangelho, aleluia, louvado seja, avançando as barreiras do judaísmo, mas sempre focando Jesus como a verdade, o caminho e a vida que liberta. Oh, glória a Jesus. Mas chegou para nós com muito esforço, porque eu digo uma coisa para os irmãos: Satanás, ele não é um ser que brinca. Eu já vi muitas pessoas dizendo: ele está debaixo do meu pé. Eu já vi muitas pessoas afrontarem, mas não sabem que ele tem poder. Ele tem poder até para cair fogo do céu. Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele foi o querubim ungido que guardava o jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que ele se corrompeu no céu. Isaías declara: ó, como caíste, ó estrela da manhã, tu que foste lançado por terra, que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, habitarei nas zonas do norte. Mas o Senhor disse: de lá mesmo será lançado por terra. E o profeta Ezequiel descreve: eis que tu és mais sábio que Daniel. Tu és o aferidor de medida. Tu andava entre as pedras fogueadas. Todo o teu corpo era cheio de pedras preciosas. Os pífaros, os instrumentos estavam sobre ti. Até que se achou iniquidade em ti. O teu coração se corrompeu. E diz a Bíblia Sagrada que ele arrasta a terça parte dos anjos com a sua cauda. De um querubim que era glorioso na presença de Deus, ele se tornou um ser maligno chamado Satanás. O diabo, aquele que engana, aquele que tenta, aquele que tem os seus ardis, aquele que batalha 24 horas para me derrubar e para te derrubar. Louvado seja Deus. É verdade. E é interessante, meus amados irmãos, que na grande batalha do deserto, ele estava lá presente. Jesus estava vivendo uma das maiores batalhas que eu considero. Eu nem considero uma guerra atômica, uma guerra nuclear, uma guerra como a maior batalha que houve esta batalha no deserto. Porque ali estava, aleluia, em pauta, ou seja, estava uma guerra entre a minha vida e a sua vida. A questão da vida eterna ou da morte eterna. A questão da desistência de Jesus para receber a coroa de espinho. A questão de buscar a glória do homem para si. Mas infelizmente, meus amados irmãos, eu vejo e lendo as Escrituras
E eu observo porque muitas das vezes os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam o que era Jesus. É verdade. Jesus uma vez se apresenta no mar caminhando, e quando eles olham para Jesus, ele diz: é um fantasma. E o Senhor diz: sou eu, não tem mais. Aleluia. Jesus outra vez se apresenta no meio dos discípulos, quando ele ressuscita, e os discípulos ficam assustados. Jesus diz assim: vede, tocai na minha mão, vede que o Espírito não tem carne nem ossos. Jesus outra vez se apresenta a dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Então aqueles discípulos estavam andando e falando, e Jesus se aproxima deles: o que está acontecendo? Ah, tu também não sabes sobre Jesus Nazareno, grande, varão aprovado por Deus, em obras, sinais, que fez grandes milagres. E Jesus disse: honestos e tarde de coração para crer tudo o que foi escrito na lei dos profetas. Veja bem, porque muitas das vezes há um perigo muito grande na vida de um cristão quando ele não tem intimidade com a palavra de Deus. Veja bem que quando o crente não tem intimidade com Deus, então ele se torna alvo de Satanás. Porque esta mente nossa cabeça, é o maior campo de batalha na vida do crente. Se a minha mente, a tua mente estiver ocupada com a palavra de Deus, então nós vamos saber que verdadeiramente estamos caminhando para o céu. Se nós estivermos, priorizarmos a palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos discernir o que é certo e o que é errado. Porque uma coisa é certa, meus amados irmãos. Quando se fala de caminho, glória a Jesus, aleluia, nos fala de algo muito profundo, porque caminho no hebraico se chama derek, ou seja, estrada, caminho estreito. Caminho estreito. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque estreita a porta e largo o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por essa porta chamada perdição. Eu fico pensando, meus amados irmãos, como era a Assembleia de Deus nos tempos antigos. E como está hoje a Igreja do Senhor no século 21. Porque antigamente, meus amados irmãos, tinha uma diferença de quem andava neste caminho. Aleluia. Se o caminho é estreito, no céu não pode entrar de qualquer maneira. Um certo cristão disse para um pastor: pastor, eu posso beber? O pastor disse: meu filho, tu pode. Pastor, eu posso namorar com quantas mulheres eu quiser? Meu filho, tu pode. Pastor, eu posso fumar cigarro? Meu filho, tu pode. Pastor, eu posso andar na rua? Meu filho, tu pode. Mas só tem uma coisa que tu não podes. Ele: o que é, pastor? No céu tu não podes entrar. É muito sério isto. Às vezes eu fico pensando, meus amados irmãos, aleluia,
o que Jesus deixou bem certo, porque ele disse que é o caminho, a verdade. E a verdade, ela batalha contra a mentira. A verdade no hebraico, ela é emuná, significa alguém que tem palavra e que não volta atrás, e que cumpre o que fala. A mentira, já a mentira, ela é chamada de sheker, que significa falsidade. No grego é pseudo, alguém que tem aparência, mas não é a verdade. Então nós podemos ver, porque Jesus disse que na casa dele há o trigo e o joio. Na casa dele há os que adoram ele e os que não adoram ele. Na casa dele existe o crente verdadeiro e o falso crente. Na casa dele existe a hipocrisia e a falta de amor. Na casa dele existe a divisão. Na casa dele está acontecendo heresias, falsas doutrinas. Mas por que tudo isto? Ele deixou bem claro na sua palavra, aleluia, que a verdade muitos não vão querer mais ouvir, porque quando Jesus pregava a verdade, muitos diziam para ele: Jesus, é duro esse discurso, Senhor. Jesus disse: olha, se vocês quiserem ir, vocês podem ir embora. E a Bíblia diz que desde já muitos discípulos já não seguiam o Senhor. É verdade. Hoje em dia, se você prega a verdade, é sinônimo de igreja vazia. Porque o que tem de igreja cheia, mas não tem qualidade de crente. O que tem de fermento dentro dessas igrejas, mas não tem ensinamento bíblico. E você pode ver uma coisa. Agora mesmo, se você sair, você vai ver igrejas que tem jogo de luz, igrejas que o crente pode entrar nu dentro dela, igrejas onde os púlpitos das igrejas não tem mais pastor, igrejas aonde você entra e você pensa que você está dentro de outro lugar, mas não é a igreja do Senhor. É verdade. Isto é uma grande preocupação. Porque uma coisa é certa, meus amados irmãos: a mentira, ela prevalece só por um tempo. Você pode ver que essas igrejas que têm movimento, igreja que não tem ensinamento, que não se prega a doutrina como ela deve ser pregada, você vai ver todo tipo de crente nesta igreja. Você vai ver crente que gosta de qualquer coisa, menos de Bíblia, menos de palavra. Aí você vai ver esses crentes entrando na igreja onde prega que tem que dar tudo que você tem. Se você não der, você está debaixo de maldição. Igreja que prega, ou seja, que você tem que ser rico, porque se você não for rico, você está debaixo de maldição. Igrejas que pregam prosperidade financeira, mas nenhum compromisso com o evangelho da cruz. Paulo, quando estava entre os coríntios, ele disse:
Porque quando fui ter convosco, nada propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Não se prega mais a palavra da cruz. Hoje estamos vivenciando um falso evangelho, aonde o homem se torna centro da plateia, aonde o homem busca a glória para si, status, poder, ganância, dinheiro. E aí você vê na internet, nas redes sociais, esses homens enganando os próprios cristãos. E muitos estão seguindo eles. Só para você ter uma ideia. Tem até uns aí que inventa e pede até a tua carteira de identidade, o teu CPF. E através desse número ele vai descobrir tudo da tua vida. Que mentira satânica. Paulo deixou bem claro, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé. Alguns, aleluia, dando ouvido à doutrina de demônios, espíritos enganadores. E aí você vê, meus amados irmãos, quanto paganismo, quantas heresias, quanta bruxaria, quanta apostasia dentro da casa do Senhor. Aí eu digo para os irmãos, está isso acontecendo ou não está acontecendo? Está acontecendo. Ele disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Ele é o caminho. Porque como diz o sábio Salomão, Provérbios de número 14, versículo 12, há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são os caminhos da morte. Aleluia. Glórias a Deus. E o sábio ainda diz, aleluia, que o caminho do sábio é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Oh, glória a Jesus. Aleluia. 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 Adore a Deus nessa noite. Peça para Deus que você tenha sede da palavra de Deus. Peça para que a tua alma tenha sede de estudar a palavra de Deus. Porque você quer ver um crente que ele é medido pela sua fé, é se ele tem sede de ouvir a palavra de Deus. Não se mede mais o crente porque ele tem movimento, porque ele rodopia, porque ele fala em línguas estranhas. Não. Isso não é avivamento. Os avivamentos que ocorreram no século passado foram através da pregação da palavra de Deus. Aleluia. Esdras, quando levanta o livro da lei na praça da porta das ovelhas, ele faz um púlpito de madeira e começa a pregar a palavra de Deus para o povo que estava afastado da lei do Senhor. E sabe o que aconteceu? O povo começou a chorar. O povo começou, aleluia, a se converter, porque muitos haviam casado com mulheres estranhas, largaram suas esposas, mas quando ouviram a pregação da verdade, porque a verdade ela liberta, a verdade ela transforma, a verdade ensina, a verdade instrui, a verdade transforma, a verdade alumia a alma do ser humano. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia.
Eles largaram as suas mulheres estranhas e voltaram para suas esposas. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Os grandes avivamentos ocorreram através da pregação da palavra de Deus. Jesus ocupou o tempo dele, 2/3 do ministério dele, irmãos, pregando e ensinando os discípulos. Jesus aqui pegou 12 e começou a pregar para eles. Mas só que os discípulos não absorveram. Por quê? Porque eles ainda não estavam naquele tempo, eles ainda não estavam, ou seja, não habitavam por eles, eles não foram batizados com o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo selou aqueles discípulos, então você pode ver a diferença. Você pode ver a diferença. Hoje nós vemos a diferença daquele que é e daquele que não é. Malaquias diz: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença começa por dentro. Porque se essa palavra não te confrontar e não me confrontar, então não adianta ser crente, vir aqui de segunda a sexta e chegar naquele grande dia ao se olhar para ele e dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Imagina, meus amados irmãos, quando Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino do meu Pai. Porque muitos dirão: em teu nome, Jesus, nós pregamos, fizemos maravilhas, curamos enfermos. Eu imagino esses pregadores que pregam e cobram exorbitâncias de valores. Tem uns até que fazem agenda para saber qual igreja que tem mais renda. Eles vão, pesquisar mensagem na internet e passa de um para o outro. E muitas das vezes nós, como igreja, somos culpados de trazer esse tipo de pessoa para o altar. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós mesmos somos culpados de trazer heresia para dentro da igreja. Louvado seja Deus. Pagamos exorbitantes valores para esse tipo de pessoa que fica hospedado no hotel 5 estrelas e você não sabe nem o que ele está fazendo, não sabe nem se tem comunhão com Deus, só porque viu que ele está em São Paulo, que pregou lá nos Gideões, que revelou não sei o que curou tantas pessoas. Mas você não sabe o cotidiano da vida dele, o que ele faz. E aí sabe o que acontece? As igrejas hoje fazem aí cantina para pagar esses pregadores, falsos pregadores. Eu me lembro que em São Luís do Maranhão chegaram 3 satanistas dentro de uma igreja. Escute bem. Atente para o que eu vou dizer-vos esta noite. Eles chegaram com uma pasta preta, estavam vindo lá de São Paulo, e a igreja lotada. O dirigente olha e disse: chegou os pregadores. Os irmãos começaram a glorificar. O primeiro começou a falar, e começou a cair fogo. Disse que caiu fogo na igreja. Era crente botando cadeira na cabeça, tinha os que subiam na parede, uns que rolavam no chão. Depois foi o segundo, depois foi o terceiro, e este último disse assim:
Nós não somos pregadores, somos satanistas. Esta igreja não tem discernimento de nada. Cuidado com o falso evangelho. Tem aparência, tem capa, tem mensagem, mas não tem conteúdo bíblico, porque somente o evangelho da cruz, quando é pregado, apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. É por isso, meus amados irmãos, que nós temos que nos preparar. Nós temos que saber quem é Deus em nossa vida. Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Nós temos que, muitos têm que deixar de lado as redes sociais. Porque tem pessoas que preferem passar o dia todinho numa rede social do que pelo menos, aleluia, 10 minutos, 15 minutos de Bíblia Sagrada na vida dele. E ali Satanás vai jogando os pensamentos. E aí, meus amados, sabe o que acontece? Qualquer vento de doutrina, esse cristão é levado. É verdade, Jesus. Qualquer vento de doutrina alcança ele. Mas o crente que tem a Bíblia na sua vida, ele sabe e discerne o que é certo e o que é errado. Aleluia. Jesus, ele sempre pregava. Quando ele pregava, ele dizia: em verdade, em verdade, em verdade vos digo. Porque a verdade, ela nos conduz para o céu. A verdade pode ser no início uma repressão que vai te causar dor, mas lá na frente vai te trazer um amadurecimento que você nem imagina. É verdade, Deus da glória. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, queremos só ouvir profecias que trazem casa, carro, dinheiro. Mas quando alguém chega para você e diz assim: você tem que se consertar. Porque se tu não te consertares, tu não poderás entrar no reino dos céus. Jesus, ele, aleluia, continua o mesmo, ele não mudou. O evangelho continua sendo pregado, o evangelho da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus efetuou uma das maiores, aleluia, riquezas da nossa vida, que foi a redenção da nossa alma. Ele rasgou a dívida que estava contra nós e cravou-a na cruz. Ele se fez maldito por nós, por ser escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E diz a Bíblia no Antigo Testamento que aquele que era pregado na cruz era considerado como ladrão. Era o pior tipo de sofrimento. Ele foi esbofeteado por mim e por você. Ele foi chicoteado. Foi cuspido. Mas ele nos amou e nos amou até o fim. Aleluia. E tu sabes por que Satanás queria que ele desistisse da cruz? Porque lá no deserto, aleluia, a coroa de espinho que ele pegou no Éden, que o homem perdeu a autoridade,
Porque diz a Bíblia que quando o rei toma posse, a natureza responde. E quando Satanás toma a autoridade de Adão, a terra produz espinho e abrolho. Então é coroado o rei, Satanás é coroado. Isso é Bíblia, irmão. É Bíblia Sagrada. Mas quando Jesus, eles colocam a coroa de espinho na sua cabeça, sabe o que estava simbolizando ali? É como eu estava dizendo: agora eu tomo a tua autoridade, Satanás, e agora eu estou coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque primeiro, para ter coroa de ouro, precisa primeiro passar pela coroa do sofrimento. Para entrar no céu, necessita de renúncia, necessita, aleluia, de você sepultar o velho homem, necessita de transformação na tua vida, na minha vida. Porque lá no céu não vai entrar pecado, lá no céu não entra iniquidade, louvado seja Deus. Lá no céu só vai ter santidade, aleluia. Lá no céu só vai entrar o santo e lavado e remido do sangue do Cordeiro. No céu, aleluia, só vai entrar aqueles que, louvado seja Deus, amam, aleluia, e seguem a doutrina da Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse: ficarão de fora os afeminados, os adúlteros, os bêbados, os maldizentes, os falsos profetas, os mexeriqueiros, os fofoqueiros, os falsos pregadores, aqueles que amam a mentira e praticam a mentira, aqueles que são falsos cristãos, esses ficarão de fora do céu e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque vida, quando Jesus disse, é vida eterna, e vida eterna só tem dois caminhos: céu ou inferno. O inferno ainda não está povoado. Existe um lugar, uma antessala chamado Hades, que no grego é Geena, Seol. Lá estão os espíritos, ou seja, as pessoas que morreram sem Cristo. Mas o inferno, o lago de fogo propriamente dito, será inaugurado pela besta e pelo falso profeta e por todos que estão praticando a iniquidade nessa terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória a Jesus. Oh, irmãos, que maravilha, porque estamos precisando de mensagens que venham trazer um esclarecimento para a nossa alma. Mensagens que venham nos mostrar quem nós somos diante de Deus. Porque muitas vezes batemos no peito e dizemos que somos crentes, mas não temos intimidade com Deus. Nós não conhecemos nem quem é Deus. Preferimos passar o tempo com as coisas naturais da terra do que tempo de jejum, oração e Bíblia na mente. Louvado seja Deus. Eu não sei que tipo de avivamento é este. Que tipo de igreja é essa que só vive por movimento? Porque hoje está pulando, rodopiando, mas depois lá fora está desviado da presença de Deus. Eu não sei que tipo de avivamento é este. De um cristão
cristão que não gosta de vir para a escola bíblica dominical e nem para os cultos de doutrina, nem para culto de ensinamento, não ter coragem de pregar a palavra onde ele está. Eu não sei que tipo de avivamento é este, porque os grandes avivamentos começaram quando houve despertamento dentro da alma e do coração das pessoas que ouviram a mensagem e se desfizeram das coisas do mundo e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Este é o verdadeiro avivamento. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Muitas vezes, muitos dizem que culto só presta quando tem movimento, pula-pula. Crente é bom quando tem Bíblia. Culto é bom quando tem Bíblia. O culto é sadio quando tem Bíblia. Bíblia, Bíblia. Palavra, 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 palavra. Oh, glória a Jesus. É por isso que nós estamos diante desse tema glorioso nesta noite. Aleluia. Tome muito cuidado com o falso evangelho, porque o engano será a principal arma do diabo nesses últimos dias. Tenha mais tempo para estudar a palavra de Deus na sua vida. Tenha mais tempo para ter comunhão com o Espírito Santo. Tenha mais tempo para guardar a tua mente com as coisas do céu. Porque nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja na terra. As coisas estão acontecendo tão rápido que você nem imagina. O Eufrates lá em Jerusalém está secando. As nações estão perturbadas. Guerras por toda parte. Estão procurando uma paz. Alguém que intervenha para acabar com essa guerra. E tudo está indicando para esse aparecimento do homem que será chamado filho da perdição, chamado o anticristo, aquele que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus, aquele que quererá adoração, aquele que vai colocar o sinal na testa ou na mão direita, aquele que vai enganar as massas, aquele que vai solucionar o problema desta nação. Mas nesse dia, a igreja que persevera neste caminho, nesta verdade e nesta vida, estará no céu para sempre. Quantos podem adorá-lo nesta noite? Adore, adore a Deus. Comece a sentir a presença de Deus nessa noite. Hoje é o fechamento deste congresso. E é motivo de eu e você sentir mais a presença dele. Porque a palavra dele está sendo pregada. Porque esta verdade, este caminho, esta vida está evidenciada na minha vida e na tua vida hoje. Se não fosse ele, nós estaríamos condenados ao inferno. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, ficai-vos com esta mensagem. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado aonde tu pisas. Porque nem toda igreja ela é a igreja do Senhor. Nem todo o evangelho é o evangelho da cruz. Nem tudo que você vê aparenta o que é verdadeiro. Mas uma coisa eu tenho certeza: aqueles que têm comunhão com Jesus,
o Espírito Santo que persevera neste caminho, nesta verdade e nesta vida, estarão preparados para subir com o Senhor nos ares. E assim agradeço a rica bondade em nome de Jesus.